As cavernas geralmente são formadas à medida que a água esculpe seu caminho através do calcário por um longo período de tempo. Esse desgaste natural também ocorre quando a neve está derretendo após o inverno e até mesmo nos maiores pedaços de gelo flutuantes da Terra. Porém, apesar de suas semelhanças, as cavernas de gelo e as cavernas de calcário possuem algumas características distintas e desafiadoras. A mundialmente famosa mergulhadora de cavernas, Jill Harnett, estava mergulhando em uma caverna no maior iceberg da Terra, na Antártica, quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história dela. Nascida em 1965 em Toronto, Canadá, desde sua infância, Jill Harnett já demonstrava um desejo inato de explorar o mundo e possuía uma perfeita tempestade de inspirações. Por ter crescido nos anos 60, ela foi uma das milhões de espectadoras que acompanharam ao vivo as incríveis missões Apollo, que acabariam entrando para a história ao levarem seres humanos até a Lua. Isso a inspiraria a querer se tornar uma astronauta, mas, ainda na infância, foi sua mãe que lhe deu a notícia de que não havia programa espacial canadense, pelo menos não na época. Felizmente, esta não era sua única fonte de inspiração, e Jill passava toda a semana esperando ansiosamente pela exibição do programa semanal Aventuras Submarinas, Undersea Adventures, de Jacques Cousteau. Sua inclinação natural para explorar só seria fortalecida ao longo da escola, devido à influência de alguns professores. Durante a adolescência, ela se juntaria às guias femininas do Canadá, onde havia muitas mentoras talentosas que mostraram a ela que não era problema as meninas serem aventureiras e não seguirem os estereótipos de gênero tradicionais. Mais tarde, ela se formou em design de comunicação visual pela Universidade de York e abriu sua própria empresa de design gráfico e publicidade. Então, era apenas à noite e nos fins de semana que ela dava aulas de mergulho, nas quais se tornou muito proficiente. Mas, apesar do sucesso de sua empresa, o que ela realmente queria era passar mais tempo na água. Portanto, em 1991, ela vendeu seu negócio e mudou-se para as Ilhas Caimã, onde trabalhou em uma pequena pousada para mergulhadores, cuidando do marketing, da instrução de mergulho e ajudando nas operações do dia a dia. Ela aproveitou esse tempo treinando fotografia, tornando-se realmente boa em fazer registros tanto dentro como fora da água. Alguns anos depois, ela se mudou novamente, desta vez para a Flórida, para se concentrar no mergulho em cavernas. Ao longo desse tempo também, ela enfrentou vários desafios como mulher em um esporte muito dominado por homens. Este é o caso não só do mergulho, mas principalmente do mergulho em cavernas e da cinematografia subaquática. Frequentemente, ela era a única mulher no barco de expedição ou na aula de treinamento, e por vezes era preterida em oportunidades, a menos que fosse muito assertiva sobre seu desejo por uma função específica. Na verdade, a certa altura da carreira, ela esperava se tornar uma mergulhadora comercial, mas foi informada sem rodeios de que não havia espaço para mulheres na atividade de mergulho comercial. Isso deveria ter sido desencorajador, mas ao invés de desanimar, Jill ignorou o aviso de seu colega, estudou e trabalhou duro, até que tornou-se inegavelmente melhor que a maioria, e forçou seu caminho para a área de mergulho comercial, rompendo todos os desafios. Na Flórida, Jill começou a trabalhar com o cineasta Wes Scales, que se tornou seu mentor e a contratou para escrever e produzir vários filmes independentes. Durante esse tempo também, os dois trabalharam com a National Geographic, e no final dos anos 90, os dois falaram sobre o desejo de ir para a Antártida. Eles sabiam que a National Geographic também estava interessada em fazer uma reportagem lá, mas precisavam encontrar um tópico atraente. No ano de 2000, foi por acaso que, enquanto eles discutiam ideias para um documentário, um enorme iceberg se soltou da plataforma de gelo Royce. E este não era apenas um pedaço de gelo qualquer, era o maior iceberg já registrado na história, chamado de iceberg B15, com uma área de mais de 11 mil km². Não pode ser exagerado quão significativo era seu tamanho. Como acontece com a maioria das geleiras, elas fluem lentamente morro abaixo, sob o peso de sua própria massa. E na Antártida, em outras regiões, onde essas geleiras se formam na costa, o gelo desce e entra no mar. Uma vez que essas massas têm falhas o suficiente, o ponto de conexão pode rachar e, eventualmente, quebrar, criando um iceberg. Também não pode ser exagerado o tamanho dessas plataformas de gelo. Eles podem variar de apenas 90 metros de espessura até 914 metros de espessura. A plataforma de gelo Royce também tem uma área de 500 mil km², que é aproximadamente do mesmo tamanho da França. E o iceberg B15 que se desprendeu tinha 1.200 km², que é o mesmo tamanho de Luxemburgo, ou 10 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Quando se soltou, tornou-se o maior objeto em movimento do planeta. Incrivelmente, isso não foi totalmente inesperado. Os cientistas estavam monitorando as rachaduras que se formavam na plataforma de gelo e perceberam que era apenas uma questão de tempo até que ela se rompesse totalmente. Quando isso aconteceu, Jill levantou a hipótese de que, assim como o calcário macio, a água corrente estaria esculpindo fendas, túneis e cavernas no gelo. E, embora ela não tivesse certeza absoluta de que esse era o caso, ela e Wes apresentaram a ideia à National Geographic, que concordou com a ideia. Então, eles conseguiram o financiamento de que precisavam para montar uma expedição. Então, em 2001, eles deixaram a Nova Zelândia e navegaram por 12 dias a horrendos 60 pés pelos mares para alcançar a seção do iceberg que pretendiam explorar. Quando chegaram à sua borda, Jill ficou surpresa ao ver o que parecia uma montanha flutuando no oceano, já que, em alguns lugares, contava com penhascos de centenas de metros de gelo intocados acima da água.
Assim que escolheram o que achavam ser um local adequado, eles embarcaram em um pequeno barco e se lançaram do navio principal para melhor manobrabilidade. Eventualmente, eles pararam em uma pequena baía que os levaria ao oceano congelado, enquanto a ansiedade de Jill aumentava. Não só por ela, mas por sua amiga Wes e seu marido Paul, que acompanhariam ela durante esta arriscada operação, embora ambos também fossem grandes mergulhadores. Sua parceira de mergulho de longa data, Wes Skiles, fundou a produtora de filmes Cast Productions em 1985 para expandir sua carreira no cinema subaquático, e sempre defendeu que os mergulhadores de caverna usassem suas habilidades para ajudar em projetos de mergulho científico. Ao longo de sua carreira, trabalhou em mais de 100 filmes, onde filmou, dirigiu e produziu, tornando-se uma especialista embaixo d'água. Enquanto isso, seu marido, Paul, foi pioneiro na educação de mergulhadores e ocupou vários cargos em diversas associações de mergulho de prestígio. Ele também era um instrutor-mestre e manteve recordes de profundidade em cavernas durante vários anos. Entretanto, apesar de suas credenciais, eles não possuíam experiência em mergulho no gelo, ao contrário de Jill, e este seria o mergulho mais frio que qualquer um deles já havia feito. Essa inexperiência se tornaria um problema desde o primeiro mergulho. Assim que pulou para fora do barco e entrou na água, o traje de Wes se encheu de água. Apesar disso, ele tentou resistir por alguns minutos para testar sua nova câmera. Mas, em uma água tão fria, que está apenas a frações de grau acima do zero, você quase imediatamente perde a função motora e rapidamente perde a capacidade de raciocínio. Após aquele minuto de filmagem, vestindo o que era essencialmente um saco de água gelada, Jill, Paul e outros membros da equipe ajudaram a puxar Wes para dentro do barco novamente. Então, eles tiveram que levá-lo às pressas de volta ao navio principal e vesti-lo em uma manta aquecida imediatamente para aquecê-lo. Este foi apenas o primeiro minuto do primeiro mergulho. Após isso, a equipe de médicos proíbe que Wes retorne à água neste dia. Além disso, embora todos fossem mergulhadores altamente experientes em cavernas de calcário, a caverna de gelo que pretendiam mergulhar, se existisse, era um território completamente desconhecido. Por exemplo, em vez de amarrar as linhas de segurança na rocha, eles precisariam usar parafusos de titânio ancorados no gelo para fixar as cordas. Após o mergulho de teste, Jill e Paul decidiram voltar para a água para ver se a previsão de Jill estava correta. Eles mergulharam na água mais uma vez, com uma mistura de nervosismo e excitação, e instantaneamente tiveram uma sensação de hipotermia por causa de quão frio a água estava. Embora estivessem usando roupas de mergulho e quase totalmente cobertos da cabeça aos pés, eles optaram por uma máscara facial um pouco menos restritiva para poder enxergar melhor. Eles seguiram pela superfície do iceberg, atravessando por pedaços de gelo pela mistura de sal e água doce, até que eles encontram uma grande fenda e decidem seguir através dela enquanto a luz do dia desaparecia lentamente atrás deles. Essa fenda acabaria por levá-los até cerca de 40 metros no fundo do oceano. Eles exploraram a fenda por um tempo, e então, assim como Jill teorizou, eles viram que havia uma passagem. Essa passagem era uma caverna diretamente abaixo do enorme iceberg. Eles nadaram lentamente na caverna gelada e ficaram surpresos ao ver que o fundo do mar fervilhava de vida. Acima deles estava o azul profundo e o gelo branco do iceberg, e forrando o chão haviam organismos filtradores vermelhos, amarelos e laranjas, que Jill descreveu como parecendo um tapete felpudo. Conforme eles se moviam mais fundo na caverna, de repente, todos esses isópodes parecidos com lagostas começaram a chover sobre eles, das rachaduras acima. Do tamanho da palma da mão, eles pousaram sobre os dois mergulhadores e seus equipamentos de câmera. Depois de se livrar deles, depois daquela experiência desconfortável, a dupla se aprofundou na caverna azul escura. O gelo ao redor e acima deles rangia constantemente, fazendo sons de cliques e estalos contra o fundo do mar. E agora, mais do que nunca, eles estavam cientes do fato de que, ao contrário de uma caverna de calcário, o gelo não estava apenas se movendo, mas também derretia rapidamente. A certa altura, houve uma vibração profunda que percorreu todo o corpo de Jill. Ela olhou para Paul, que claramente sentiu isso também, e, embora fosse perturbador, olhando em volta, parecia que tudo estava bem. Então, eles decidiram continuar explorando. Só mais tarde, no caminho de volta, eles perceberam que não estava tudo bem. Havia enormes pedaços de gelo bloqueando a passagem para fora da caverna. A porta havia sumido. O barulho que ouviram antes era, na verdade, o som de gelo se partindo e bloqueando a saída. Sem nenhuma outra opção, eles subiram sobre os pedaços de gelo e, felizmente, conseguiram abrir caminho de volta para a fenda. A cerca de 6 metros de profundidade, eles tiveram que parar para descomprimir, e Jill pôde ver através da água Wes e um dos tripulantes comemorando. Jill e Paul descobririam mais tarde que os dois haviam visto os pedaços gigantes de iceberg se quebrando e caindo bem no caminho da porta. A onda que causou foi tão grande que quase virou o barco, e eles não tinham ideia se Jill e Paul conseguiriam ou não sair de lá novamente. Eles também não tinham como montar um resgate, então apenas aguardaram ansiosamente o retorno dos mergulhadores pela água. No dia seguinte, Jill, sendo a profissional consumada que era, estava otimista em voltar à água e continuar a missão. Embora houvesse alguns desafios, ela imaginou que, pelo menos agora, eles sabiam mais sobre o gelo do que no dia anterior, dando-lhes melhores chances de fazer boas filmagens. Ainda era um território arriscado e desconhecido, mas, pelo menos, não era mais o primeiro mergulho deles. Ela e Paul caíram na água mais uma vez e rapidamente se dirigiram para a entrada da caverna. A abertura parecia relativamente estável, então eles entraram e começaram a tirar fotos da caverna e da vida marinha.
Nesta segunda viagem, Jill notou que havia uma pequena corrente se movendo pela caverna que ela não havia notado no primeiro mergulho. Pouco a pouco, essa corrente foi ficando cada vez mais forte, e, de repente, a água corria pela caverna rapidamente. Instintivamente, ela enfiou a mão no fundo do mar para evitar ser puxada pela frente, e a corrente fez seu corpo girar em torno de sua mão. O que eles descobriram mais tarde é que o iceberg derreteu ao longo do dia, e toda essa água derretida flui para baixo através dessa caverna, criando uma forte correnteza. Conforme aumentava a força da água, eles sabiam que precisavam sair imediatamente, já que poderia ficar muito mais forte e arrastá-los para algum ponto sem volta no fundo do iceberg. Mas, quando eles se viraram para a saída, a corrente já era tão forte que eles não estavam se movendo. Eles nadaram com todas as forças, mas não progrediram. Procurando rapidamente por outra solução, eles viram à frente uma fraca luz azul à distância, o que significava que poderia haver outra saída. Eles se entreolharam e decidiram ir em frente, então deixaram a correnteza levá-los. Eles se deixaram levar por um longo tempo, porém, não parecia que a luz estava ficando maior por causa da distância que estavam. Mas, depois de flutuar pelo que pareceu uma eternidade, eles alcançaram o fim do túnel e, por sorte, era outra saída esculpida no iceberg. Depois de voltar à superfície, e quando Jill finalmente tirou a cabeça da água, ela percebeu que os pedaços de gelo à sua volta eram tão altos que ela não conseguia ver onde estava o barco. Eles haviam viajado por um bom tempo sobre o iceberg e acabaram ficando desorientados. Eles não conseguiam ver o barco e nem a tripulação do barco conseguia vê-los. Seu estômago embrulhou ao perceber que eles estavam perdidos em um campo de gelo, e se não fossem encontrados logo, morreriam congelados. Sem saber quanto tempo havia passado, eles permaneceram sentados em um dos blocos de gelo, tremendo e esperando algum sinal, até que ouviram um som. A mesma correnteza que os arrastou pela caverna também arrastou um bloco de gelo que causou danos à âncora do navio. Quando a tripulação a puxou para cima para consertá-la, ela fez um barulho tão alto que o barco se moveu um pouco. Quando isto aconteceu, Jill teve um vislumbre do casco e o chamou com todo o seu fôlego. Ela ficou incrivelmente aliviada ao ouvir o Wes chamar de volta, e, logo depois disso, eles foram resgatados. Após essa situação difícil, a equipe decidiu fazer um mergulho final. Wes ficou tão impressionado com a filmagem que quis descer com eles e usar a melhor câmera que tinha. Eles já estavam lá mesmo, então poderiam aproveitar ao máximo sua viagem para produzir cenas inéditas. Então, os três se prepararam e caíram no oceano mais uma vez. Desta vez, foi Jill que teve apenas um pequeno vazamento em sua luva, permitindo que a água gelada entrasse. Mas ela decidiu que o problema não era ruim o suficiente para justificar o cancelamento. Em pouco tempo, eles estavam no fundo do oceano e da caverna tirando fotos. Porém, mais uma vez, a corrente aumentou repetidamente, e desta vez foi ainda mais forte do que antes. Jill virou-se para Wes e Paul e deu-lhes o sinal que significava que era hora de partir. Mas, enquanto se dirigiam para a saída, a corrente já estava tão forte que mal conseguiam avançar. Eles usaram as mãos para se puxarem através da corda de segurança, mas nem isso foi suficiente para mantê-los em movimento. Eles puxaram e puxaram até que seus braços queimaram e tremeram, e Jill percebeu que dessa vez, talvez eles não conseguissem sair. Jill estava na frente, liderando a equipe, enquanto Paul estava atrás dela, e Wes vinha por último, e já estava se afastando devido à correnteza. Ele sinalizou para os outros pedindo ajuda com a câmera, e Jill pensou consigo mesmo: dane-se a câmera, nós podemos morrer aqui embaixo. Então, quando Paul recuou para ajudar, Jill ficou furiosa. Esse era o tipo de erro que colocava todos em perigo. Felizmente, os dois conseguiram puxar Wes através de um espaço lateral de onde se encontravam, fugindo da correnteza principal. Mas, mesmo que eles tenham conseguido fugir pela fenda lateral, a corrente forte de toda a água derretida os impedia de nadar de volta, e os prendeu a 39 metros de profundidade sob a superfície do oceano. Jill, então, olhou para as paredes escorregadias da fenda e procurou desesperadamente por algo para se agarrar. Tendo estado por mais de 2 horas na água gélida, a mão de Jill estava quase que completamente congelada, devido ao vazamento, e sua mão escorregava da parede quando ela tentava agarrar qualquer coisa. Então ela teve uma ideia. Ela se lembrou de ter visto estes pequenos peixes que escavavam um caminho no gelo e criavam buracos do tamanho de um polegar. Ela passou a mão pelo gelo novamente e percebeu que poderia enfiar os dedos nas tocas para usar como um apoio para a escalada. Logo, todos os três avançaram lentamente os 39 metros de gelo para fora da fenda e de volta à superfície. Quase 3 horas depois, eles emergiram da fenda e a mão de Jill estava cinza e sem vida. Quando Jill estendeu a mão para agarrar a escada do barco, ela nem conseguia fechá-la em volta do degrau. Mas eles conseguiram sair e a sua mão se recuperou sem problemas permanentes. Incrivelmente, 2 horas depois, a equipe tinha seu equipamento preparado mais uma vez, na esperança de agora sim fazer um mergulho final bem sucedido. Eles simplesmente não podiam perder a oportunidade de obter mais filmagens enquanto estavam lá. Afinal, eles podem ser as últimas pessoas a ter essa oportunidade. Mas então, enquanto estavam sentados e comendo, planejando o próximo mergulho, eles ouviram gritos no vigia no convés. Todos os três correram para ver o que era a comoção, e assistiram horrorizados, enquanto o iceberg no qual eles estavam há poucas horas estava se quebrando, rolando e balançando para cima e para baixo violentamente. Os pedaços de gelo que caíam dele estavam enviando ondas enormes em direção ao barco. Naquele momento, todos perceberam que, se estivessem na água, provavelmente não teriam conseguido sair de novo. E assim, eles foram as primeiras e últimas pessoas a ver debaixo daquele iceberg. Felizmente, eles conseguiram capturar toneladas de imagens de dentro da caverna, que mais tarde foram transformadas em um documentário conhecido como Ice Island. Infelizmente, já se passaram vários anos desde que foi ao ar, e eu não consegui encontrá-lo em lugar nenhum online. Se algum de vocês conseguir localizá-lo, e se não se importar de comentá-lo aqui embaixo, eu adoraria vê-lo, e com certeza muitos outros também. Tenho certeza de que a filmagem é inacreditável. Quanto a Jill, como mencionei anteriormente, ela enfrentou vários desafios como mulher no mundo do mergulho. Mas, apesar disso, ela agora é considerada uma das melhores mergulhadoras do mundo.
Em 2018, ela recebeu o prêmio de Mergulhador do Ano da Beneath the Sea e, em 2020, foi incluída na International Scuba Diving Hall of Fame. Ela também ganhou vários outros prêmios por mergulho, cinema e escrita, e ainda está ativa em todas as 3 atividades. Até hoje, ela considera o iceberg B15 o ponto alto de sua carreira. Ela também foi entrevistada pelo canal do YouTube Dive Talk. A entrevista com Jill cobriu muitas informações técnicas sobre o mergulho na Antártica que você pode achar interessantes. Eu coloquei um link para esse vídeo na descrição. Por último, se você gostou desse vídeo, eu agradeceria se você desse um like. Isso ajuda com o algoritmo do YouTube. Muito obrigado por assistir e espero vê-lo no próximo.